Iguais a Jesus é o tema do nosso ano aqui. Nossa igreja chega aos seus 85 anos e escolhemos para esse ano, como tema para a nossa caminhada durante esse ano de 2024, o tema Iguais a Jesus, partindo de dois pressupostos. O primeiro pressuposto é que uma igreja é formada por discípulos de Jesus. Então é muito conveniente um tema que nos convoca a sermos iguais a Jesus e a nos parecermos cada vez mais com Ele na comemoração do aniversário da nossa igreja, que é a comunidade dos discípulos de Cristo. E o segundo pressuposto é o fato de que nós seguimos a Jesus por um único motivo. Nós queremos nos parecer cada vez mais com Ele. Um discípulo segue o seu mestre, como acontece no processo de aprendizado, do aprendizado do discipulado, do discípulo, no caminho do discipulado, na jornada do discipulado. Nosso grande objetivo é nos parecermos cada vez mais com Jesus. Nunca seremos aqui, nas nossas condições terrenas, nas nossas condições históricas, nas nossas condições circunstanciais e nas nossas condições de pessoas falhas, pessoas pecadoras, pessoas limitadas, pessoas com suas paixões e seus desejos, pessoas tentáveis e tentadas, pessoas que cedem à tentação, pessoas que caem, que precisam se levantar de novo. Nós, como essas pessoas que somos, jamais seremos completamente iguais a Jesus aqui. Essa possibilidade de alguém ser igual a Cristo de maneira absoluta, ela simplesmente inexiste. Não é possível acontecer isso. O convite para o discipulado é que nesse processo da aprendizagem, do crescimento, da maturação da nossa fé, nós nos pareçamos com Ele cada vez mais e sigamos até o final da nossa vida crescendo e sendo aperfeiçoados nessa semelhança. E embora a gente saiba que nunca chegará um ponto em que poderemos dizer aqui, agora eu me pareço completamente com Ele, perfeitamente com Ele, absolutamente com Ele, embora nunca cheguemos aqui a esse ponto e nunca tenhamos essa experiência, entretanto, nessa caminhada de seguirmos a Cristo, quando olhamos para trás, a gente vê o quanto a gente já melhorou, o quanto a gente já mudou. O quanto Jesus nessa caminhada já trabalhou com o nosso caráter, com nossas ideias, com nossos sentimentos, com nossas ações e reações, com a nossa personalidade, com a nossa maneira de ser. E quanto o Evangelho de Jesus foi nos moldando, foi fazendo em nós esse trabalho de lapidação, para que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele. Então, em cima dessas duas ideias, que nossa igreja fala em sermos iguais a Jesus. Somos uma comunidade de discípulos, e se somos discípulos, nós queremos nos parecer cada vez mais com o Mestre. Não há mais nenhum objetivo de nós seguirmos a Cristo. Quem segue a Cristo para se parecer cada vez mais com Ele. Quem se interessa em aprender o que Cristo ensina, se interessa em aprender para se parecer mais com Ele. Quem se aprofunda cada vez mais no conhecimento do Evangelho, tem o interesse, tem o desejo de se parecer mais com Jesus. Não há outro objetivo, não há outro propósito. Então a gente tem feito ao longo desses domingos, e vamos continuar durante esse ano, tratando de temas que têm a ver com isso, que falam dessa caminhada de nos assemelharmos cada vez mais com Jesus. Há um texto que se refere de modo muito bonito
e de modo até muito interessante, a essa experiência do discipulado, a essa experiência de sermos moldados por Jesus. E é o texto que está em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Eu gostaria de ler esse texto para você. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar. Se quiser apenas ouvir o texto, ouça com atenção. É um texto curto e que diz o seguinte: enquanto caminhavam, Jesus aí deslocamentos com seus discípulos, a gente sabe que o ministério de Jesus era esse, muito especialmente esse ministério itinerante. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num vilarejo. Certa mulher, chamada Marta, o recebeu em casa. Ela tinha uma irmã, chamada Maria, que ficou sentada aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava preocupada, porque tinha muito serviço. Ela se aproximou e disse: Senhor, não te importas? Não estás vendo? Não estás percebendo? Ainda não notaste que minha irmã me deixa sozinha para fazer o serviço? Fala com ela, pois, para que ela me ajude. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se agita com muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Com efeito, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Que Deus possa iluminar nossas mentes, a minha e a de vocês, para que a gente aprenda aqui com esse texto da sua palavra. Algumas coisas eu queria falar sobre esse texto de Lucas. Aqui, a cara de Lucas. Ou digo, a cara do Evangelho de Lucas, né? Essa protagonização da mulher num ambiente patriarcal, por exemplo, como a gente já tem visto várias outras vezes. É uma coisa que Lucas faz questão de fazer, colocar a mulher como personagem principal de várias narrativas, numa sociedade visceralmente patriarcal, que desprezava as mulheres, simplesmente desprezava. Como eu já disse para vocês algumas vezes, os rabinos, do fundo da sua piedade, chegavam a discutir se as mulheres tinham alma. E alguns deles diziam declaradamente que as mulheres não podiam estudar a Torá, porque mulheres não têm inteligência suficiente para compreender a Torá, ou compreender a lei. Isso os rabinos, gente que estudava, gente ilustrada. No povo comum, o judeu comum, quando se levantava de manhã, ele agradecia por não ter nascido animal, por não ter nascido samaritano e por não ter nascido mulher. Então, numa sociedade dessa, um autor de um registro, como esse que lemos, usar mulheres como personagens principais, como Lucas usa, Lucas chega a colocar no capítulo 8 uma referência às mulheres que sustentavam Jesus e seus discípulos. E para não deixar dúvida, ele nomeia essas mulheres. Ele diz quem era esse grupo. Vejam só, numa sociedade patriarcal, em que um homem, por exemplo, tanto tinha o direito de despachar a sua mulher por qualquer motivo, e por causa disso,
a lei do divórcio foi feita? A lei do divórcio foi feita para proteger as mulheres despachadas por seus maridos. Que numa sociedade dessa, despachadas por seus maridos por terem, por exemplo, queimado o arroz, não tinham o que fazer na vida e acabavam se transformando em prostitutas para poder sobreviver. Então, para salvaguardar essas mulheres, para que elas pudessem casar de novo, foi que Moisés instituiu a lei do divórcio. E é exatamente nessa perspectiva que Jesus fala sobre isso no capítulo 19 de Mateus, que é um texto bastante polêmico em certos aspectos, mas que não tem nada de polêmico. Ele é muito naturalmente escrito para dizer isso. Por causa do coração duro de vocês, de como vocês tratam as mulheres, Moisés colocou a lei do divórcio para que essas mulheres sejam protegidas. Então, numa sociedade como essa, Lucas colocar mulheres protagonistas, mulheres que sustentavam Jesus e os seus discípulos, era realmente alguma coisa de estontear, de abismar todo mundo. E aqui nós temos de novo duas mulheres protagonistas. Não é nenhum apóstolo, não é nenhum evangelista, não é nenhum rabino, não é nenhum sacerdote. O que temos aqui são duas mulheres comuns, de uma família comum, de um vilarejo, uma família amiga de Jesus, essa família de Betânia, uma pequena vila próxima a Jerusalém, que Jesus costumava visitar. O irmão delas, Lázaro, quando morreu, Jesus Cristo teve uma grande tristeza. Foi um dos raros textos em que os registros apontam Jesus chorando com tristeza humana, com lamentação humana. Então era uma família comum, de mulheres comuns, mas que teve uma experiência muito particular com Jesus Cristo. E nesse texto que temos algumas lições que nos são passadas. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o texto começa dizendo: enquanto caminhavam, ele entrou no vilarejo. Enquanto ele com os discípulos caminhavam, enquanto Maria e Marta tinham lá a sua vida normal, cotidiana, no vilarejo, foi durante a caminhada, durante a vida cotidiana, durante os acontecimentos triviais da vida, que Jesus se manifesta, que Jesus aparece, que Jesus visita, que Jesus se hospeda, que Jesus demarca, que Jesus mostra, que Jesus revela, que Jesus faz aprender, que Jesus ensina. Era uma caminhada e era num vilarejo. Então nós que somos discípulos de Jesus, que estamos sendo moldados por Ele, prestem bem atenção nisso, a obra de moldagem, de aperfeiçoamento, de maturação que Jesus vai realizando em nossa vida, não acontece nas situações extraordinárias. Em grande parte, acontece nas situações ordinárias, no nosso dia a dia, no comum e no trivial da nossa vida. Acontece durante a caminhada, acontece enquanto eles estavam caminhando, acontece enquanto aquele vilarejo estava tendo um dia comum, acontece enquanto Maria e Marta estavam cuidando das suas coisas normalmente. É nesse contexto que Jesus aparece e produz uma lição a ser aprendida. Produz um momento de amadurecimento da fé, da visão, da compreensão. E é dessa forma, é exatamente dessa forma que Deus trabalha em 99,99999% da nossa vida. Nas nossas experiências cotidianas,
nas nossas experiências triviais, no aprendizado humano, na vida diária, no lidar e no tratar com as coisas costumeiras, com o comezinho da vida, com o comum da existência. É na nossa experiência como seres humanos, com seus conflitos existenciais, com suas dúvidas, com suas lutas diárias. É nesse contexto que esse aprendizado de Jesus vai acontecendo conosco. Não é nenhum anjo que aparece, não é nenhuma visão de Jerusalém celestial, não é nenhum mar vermelho que se abre a cada esquina. É nessa experiência cotidiana, enquanto caminhavam, e no cotidiano daquele vilarejo, no dia a dia daquele vilarejo, foi que esse episódio aconteceu. Na maior parte das vezes, a nossa fé cresce e amadurece nas nossas experiências cotidianas, nas nossas experiências diárias, lidando com as coisas comuns e normais da existência. É aí que vamos crescendo. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é para o fato de que a gente tem aqui irmãs pertencentes à mesma família, mas que, pelo que o texto descreve, são muito diferentes. Possuem marcas muito distintas na sua maneira de ser. Assim, logo na primeira olhada, por cima, de cara, a gente já pode dizer o seguinte: Marta era uma pessoa mais agitada, mais ansiosa, mais imediatista, mais envolvida com o fazer. E Maria já era uma pessoa mais introspectiva, mais reflexiva, mais dedicada ao observar, ao aprender, ao refletir, a ouvir. Então essa diferença de personalidade já fica aqui muito clara. E essa é a segunda lição que esse texto nos passa. Jesus vai trabalhando conosco, e embora Ele esteja fazendo com que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele, nós continuamos sendo pessoas diferentes. O corpo de discípulos de Jesus, a comunidade de fé da igreja, é uma comunidade de diferentes, de personalidades diferentes, de visões diferentes, de experiências diferentes, de estado emocional diferentes, de histórico diferentes, de berços familiares diferentes, de experiências diferentes na vida. Alguns de nós são Marta, outros são Maria. Embora todos nós estejamos sendo trabalhados pelo mesmo Cristo e estejamos sendo levados a nos parecer com Ele, nós preservamos as nossas identidades. Tal qual numa orquestra que tem um maestro só, que vai reger uma partitura só, mas que tem vários instrumentos e cada músico com sua formação diferente, cada músico com seu estilo diferente, cada músico com seu instrumento diferente. O que faz uma orquestra, o que dá beleza a uma orquestra, não é que todo mundo toca a mesma coisa, mas é justamente que são diferentes. Não é que todo mundo teve a mesma formação musical, mas é que tiveram formações diferentes. Não é que todo mundo tem uma ideia igual de música. O que faz de uma orquestra uma unidade é que eles estão olhando para o mesmo maestro, mas continuam sendo diferentes.
E cada um continua tocando o seu instrumento peculiar, particular e próprio. E Jesus vai usá-lo na medida das suas diferenças, na medida dos dons e dos talentos que ele tem, no aproveitamento do seu estado emocional, da sua construção interior, das suas experiências existenciais. A igreja é composta não só de Marias, nem só de Martas. Ela é composta de Marias e de Martas. Elas juntas fazem a igreja. Elas juntas são discípulos. A terceira coisa que eu quero me referir, são 4, que significa que essa já é a penúltima, é o que eu chamaria aqui da nossa mania, da nossa tendência, que eu chamaria de fazer de Deus o nosso cúmplice. O que eu estou dizendo é que nós temos a mania, nós temos a tendência natural em Deus, natural em nós, de querermos fazer de Deus o nosso cúmplice. De maneira que Ele olhe como estamos olhando, de que Ele sinta o que estamos sentindo, de que Ele deseje o que nós desejamos. E aqui o que Marta fez, na sua atitude, nada mais foi do que chamar Jesus para ser cúmplice dos seus sentimentos. Ela estava meio revoltada, porque na sua personalidade de tomar as iniciativas, de logo ir agindo, de logo ir arrumando as coisas, de logo ir agitando, ao mesmo tempo ela via Maria, na sua personalidade de refletir, de observar e de ouvir, sentada aos pés de Jesus. E isso incomodou demais Marta. E ela chama Jesus para participar da sua revolta. Ela diz para Jesus: Senhor, tu não estás vendo? Olha aí o que está acontecendo. Olha aqui que Marta está fazendo, ou olha o que Maria está fazendo, olha o que Maria não está fazendo. Não é possível, Senhor, que tu não estejas indignado como eu estou. Não é possível que tu não reajas como eu estou reagindo. Então ela foi buscar essa cumplicidade de Jesus para enxergar como ela. Na resposta que Jesus dá, nós vamos ver agora, na última observação que eu vou fazer, ele faz uma acomodação ali das duas. Ele não vai na de Marta. Ele não entra no jogo de Marta. Às vezes a gente quer que Deus entre no nosso jogo. Nós não gostamos de certo tipo de pessoas e queremos que Deus também não goste. Nós não apoiamos determinadas situações e queremos também que Deus não apoie. Ou achamos fascinante uma determinada coisa e queremos que Deus também ache. Deus seria um ótimo cúmplice. E é o que grande, eu estou falando, expressiva parte de pregadores faz. Confundindo o olhar deles com o olhar de Deus. E querendo dar a entender que eles estão refletindo o olhar de Deus. E em cada mensagem, em cada exposição, em cada opinião que eles dão, o que eles estão fazendo é isso, chamando Deus para ser cúmplice das declarações que fazem. Declarações que fazem em nome do Evangelho sem ter nada a ver com o Evangelho, declarações que fazem em nome de Deus sem ter nada a ver com Deus. E nós, no nosso dia a dia, também gostamos muito de chamar Deus para ser nosso cúmplice.
se pudéssemos suborná-lo para concordar conosco, até nós faríamos. O que Marta faz aqui é uma reação muito normal nossa. Gostamos sim que Deus tenha a mesma opinião que a gente. E gostamos sim que Deus veja do mesmo jeito que a gente vê. Só que não. Deus não está refém das nossas opiniões. Deus não se reduz às nossas experiências pessoais. Deus não reproduz nossos preconceitos. Deus não ecoa nossas ignorâncias. Deus não faz parte do nosso desconhecimento. Deus não estende tapete para as nossas ingenuidades pisarem, para os nossos legalismos desfilarem, para as nossas arrogâncias de fé fazerem o seu carnaval. Deus não está refém daquilo que pensamos. Nunca esteve. Nós é que precisamos estar reféns do que Ele pensa. Nós é que precisamos entender e conhecer o que Ele ensina para reproduzir isso na nossa vida. Mas Deus não tem nenhuma obrigação de reproduzir as nossas visões. E em último lugar, para encerrarmos, nesse processo de estarmos sendo transformados em pessoas iguais a Jesus, além disso acontecer no dia a dia da vida, além disso acontecer justamente porque somos diferentes e continuaremos sendo, cada um com sua identidade, cada um com sua história, e também na certeza de que crescer no Evangelho não é ficar chamando Deus para ser cúmplice, não é querer ficar moldando Deus com a nossa visão, mas é nos deixarmos moldar pela visão dEle. Eu acrescento uma última coisa. A resposta que Jesus dá aqui, ela é uma resposta apaziguadora, conciliadora, e Jesus faz um ajuste quando Ele diz: Marta, você está muito agitada, você está muito preocupada. Ficar agitado, preocupado demais, e numa situação tão caseira como essa, se você estivesse agitada demais, porque o Império Romano tem planos de estender o seu domínio, mas você está agitada, está preocupada demais por causa de uma questão caseira, que se resolve domesticamente. Não precisa. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é quando ela fica ansiosa sem necessidade de ficar ansiosa, se agita sem necessidade de agitar, quando transforma chateação em tragédia. Ali a Luft tem um texto formidável em que ela diz exatamente isso. Nós temos a tendência de transformar chateação em tragédia. A gente exacerba a coisa. A gente pisa com pata de elefante em questões de formiga. E nos desesperamos muito facilmente. Marta estava fazendo aqui como se o mundo fosse acabar, se Maria não a ajudasse. E é nesse sentido que Jesus chama a sua atenção. Marta, você está agitada demais. Agitação e ansiedade desse jeito, não faz bem a ninguém. E aí ele acrescenta, dizendo: no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Com efeito, Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ficar ali ouvindo Jesus? Ficar ali refletindo? Ficar numa postura
de absorção, de meditação. Não, Jesus tinha dito a ela, o texto diz que ela estava aos pés de Jesus, aprendendo com ele. E aprendendo para quê? Justamente para agir corretamente. Ninguém fica aos pés de Jesus só para estar aos pés de Jesus, está errado. Maria não estava só aos pés de Jesus, refletindo, pensando, meditando num yoga evangélico. Não, Maria estava ouvindo para aprender. Quando a gente fica aos pés de Jesus, é para aprender. Senão não adianta. Pode ficar um século aos pés de Jesus e não vai virar ninguém melhor se não estiver aprendendo. Pode ficar um século dobrado diante dele, ajoelhado diante dele, quebrado diante dele, se não estiver aprendendo com o que ele ensinou, não está valendo nada. O ajuste que Jesus faz aqui é exatamente esse. Marta, o importante não é só fazer, é aprender para fazer. Maria, o importante não é só aprender, é preciso aprender para fazer. Uma coisa é a estática, admirada e maravilhada e parada. Outra coisa é o agito imediatista, ansioso, como se o mundo fosse acabar amanhã. Aqui a escolha não é sermos Marta ou Maria. Aqui a escolha é sermos um pouco de cada uma. A escolha é sermos uma mistura das duas. Partir para fazer, sabendo, tendo aprendido, tendo estado aos pés de Jesus para aprender. E estar aos pés de Jesus para aprender, para fazer. Senão não adianta ficar aos pés dele. Nenhuma mudança acontece quando só estamos aos pés de Jesus sem aprendermos. A mudança acontece quando estamos aos pés dele e aprendemos. E somos transformados por aprendermos. E a nossa vida muda por aprendermos. Isso é discipulado. E isso é se tornar cada vez mais igual a Jesus. Uma igreja não é só uma igreja de Marias ou só uma igreja de Martas. Uma igreja é uma igreja de Martas e de Marias. Mas também não é uma igreja que deve agir só como Maria ou que deve agir só como Marta. É uma igreja que deve agir no ajuste das duas, na harmonização das duas coisas. É aí que nós realmente nos tornamos discípulos de Jesus e passamos a parecer cada vez mais com Ele. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ensine para que caminhemos dessa forma. O grupo de louvor